Olá, queridos internautas e telespectadores da TV Mundi. Nós voltamos então com o nosso segundo bloco, falando sobre os construtores do Brasil. E no nosso segundo bloco nós iremos falar sobre uma personalidade muito importante para a história do Brasil, que é o Padre Manuel da Nóbrega. Ele nasceu em 1517, em Portugal, e veio a falecer em 1570 no Rio de Janeiro. O Papa Pio XII disse certa vez que a cidade de São Paulo teve o apóstolo Manuel da Nóbrega como seu fundador. Alguns anos depois, João XXIII disse que o Padre Manuel, olha só que interessante, gente, foi o bandeirante de Deus no Brasil. Isso é muito importante, porque o Brasil ainda estava, iniciando toda essa estrutura. Estudou na Universidade de Salamanca e Coimbra, e aos 27 anos decide seguir a carreira religiosa na Companhia de Jesus, que é uma companhia que foi criada pelo espanhol Inácio de Loyola, tá? Uma companhia muito importante, principalmente na colonização da América. Em 1549, D. João III pede ao padre que lidere uma expedição ao continente americano e vem na esquadra do primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Então aqui já começam a vir realmente aquelas pessoas interessadas em construir o Brasil. Foi o primeiro jesuíta que pisou em missão em toda a América. Olha que coisa interessante, tá? Tomé, em 29 de 3 de 1549, funda a cidade de Salvador de Todos os Santos, aqui entra a primeira capital do nosso país, e incumbe o padre Manuel em construir e gerir o colégio jesuíta lá na nova capital. Nós já falamos em outros programas sobre as capitais do Brasil, então tá aí Salvador de Todos os Santos, tá? Mas a colônia era grande. E o padre Manuel segue com Tomé de Souza para outras capitanias. Tá? Chegaram à capitania de São Vicente, e lá ele assume todo o comando da vila, subiu a serra para catequizar os índios no Planalto de Piratininga. Ali já vivem alguns portugueses, que por ordem de Tomé de Souza, centralizado, ali na Santo André da Borda do Campo. Mas o lugar era muito vulnerável ao ataque dos índios. Ele transferiu todas as pessoas para um outro local, mais seguro, que fica na colina entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú. Então aqui vai aparecer justamente o quê? A fundação da cidade de São Paulo, que é muito importante para nós paulistas. Inclusive comemoramos recentemente 458 anos aqui da fundação por essa grande personalidade. No dia 25 de janeiro de 1554 é celebrada uma missa em um barracão construído no local. Tá? E o dia escolhido em homenagem ao apóstolo Paulo de Tarso, por isso o colégio e a vila recebem o nome de São Paulo de Piratininga. Então aqui entra, só para rememorar, ele foi um dos personagens da criação de São Salvador de Todos os Santos, primeira capital, São Paulo. E vocês vão ver realmente o papel importantíssimo que Manuel da Nóbrega teve para nós brasileiros. Nóbrega não pôde acompanhar o crescimento do colégio e fica no seu lugar o padre Anchieta. E um ano depois segue viagem, pois a colônia tinha sido invadida lá em 1555 pelos franceses, o Nicolau de Villegagnon, lá na Baía de Guanabara. O francês iria criar a França Antártica naquele local, fazendo uma aliança com os índios e ameaça o domínio dos portugueses na região. Essa região é justamente lá o Rio de Janeiro, tá, pessoal? Criaram a Confederação dos Tamoios e começam a atacar os portugueses, e depois de 7 anos, Nóbrega assume uma liderança para apaziguar os nativos portugueses. Porque, veja bem, gente, chegou-se aqui no Brasil, quem tinha aqui eram os índios, então eles se surpreenderam. E nem todos tinham um convívio amistoso com os portugueses, tá? Com a ajuda do padre José de Anchieta, que falava tupi, ele já estava também liderando a língua tupi, foi convencendo os índios a lutarem pela pátria. E isso foi enfraquecendo os tamoios, aliados dos franceses. Em 1560, os franceses foram expulsos pelo novo governo geral, que aí já era Mendes Sá, e o sobrinho dele, Estácio de Sá, com a ajuda de Nóbrega, Anchieta e os tupinambás aqui de São Paulo. Em 1º de 3 de 1565 é fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, e a expulsão definitiva dos franceses
e seus aliados indígenas ocorreu somente em 1567. Então aqui cabe um comentário, por que do Rio de Janeiro ter realmente essa afinidade muito intensa com a França, em especial com Paris, porque realmente o Rio de Janeiro passou um período razoável e foi administrado pela cultura francesa, que é uma das maiores civilizações de todo o planeta, tá, pessoal? Com a paz restabelecida, Nóbrega passa a administrar o Colégio Jesuíta do Rio de Janeiro. E é no comando do colégio que, em 18 de 10 de 1570, que ele vem a falecer, tá? No mesmo dia que ele iria completar 63 anos. Tá? Então, olha só que coisa interessante. No mesmo dia ele falece. Em São Paulo, no pátio do colégio, tem um monumento que foi intitulado Glória Imortal, em homenagem a Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Então, nós tivemos, inclusive, alguns dias atrás, uma reportagem, fizemos um trabalho especial lá no pátio do colégio, e lá tem um monumento que realmente é o monumento da imortalidade desses dois grandes jesuítas, em especial o padre Manuel da Nóbrega, que esteve em Salvador, criando a capital, a primeira capital do Brasil, que esteve em São Paulo, inaugurando essa grande megalópole, hoje a quarta, quinta cidade do mundo. E olha só que coisa extraordinária, foi ao Rio de Janeiro, através justamente da confederação lá dos Tamoios que estavam em litígio com os portugueses no Rio de Janeiro, e fundou também a cidade do Rio de Janeiro. Então, o padre Manuel da Nóbrega, ele é muito importante na nossa história, tá? Porque até 1532, o Brasil praticamente ele estava aqui como se tivesse abandonado. Então, com a vinda justamente desses grandes governadores gerais, que o Brasil começou a dar impulso. E aí começou a aparecer essas grandes personalidades que nós estamos falando, os construtores do Brasil. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí não. Nós estamos aqui na TV Mundi, a TV da Nova Era. É só um minutinho e nós já voltamos.